A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o culto de ontem, do dia 26 de novembro de 2023. O culto de domingo, das 10 horas da manhã, certo? Conforme está aqui do lado, aqui o Salvador Bueno, quem atendeu o culto e pregou a palavra. Vale lembrar aqui, eu vou fazer aqui um apontamento, de que ele leu lá um comunicado de não sei quando. Ele não falou data, ele não falou o título da leitura, ele só começou lendo. E eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o povo. O povo da Congregação Cristã no Brasil, eu considero, eles são tratados de um jeito, de tal jeito, que eles não dão a mínima satisfação para as pessoas. Eles trocaram pontos de doutrina, que é elementos fundamental de uma igreja, sem avisar o povo, sem falar nada com o povo, sem consultar o povo. E só depois de 10 anos que apareceu na contracapa do Inário, não foi o tempo que fizeram alteração, que aí vai para 15 ou 20 anos, né? Só depois de 10 anos que apareceu alterado na capa do Inário é que eles vieram falar alguma coisa sobre isso, e por sinal falou um monte de asneira, né? Então ele pega um papel, começa a ler sem falar nada com ninguém e ainda diz: Deus me trouxe avante. Primeira observação que eu tenho para fazer. Nessa pregação você vai ver ele falando o absurdo de que Jesus primeiro teve que se salvar, depois salvar nós. Sabe, a discrepância que esses homens têm nas pregações com Bíblia é horrível. Em primeiro lugar, nós estamos perdidos, porque estamos todos mortos no pecado. Jesus não estava perdido, filho. Jesus tampouco estava condenado, porque não havia pecado nele. Ele não precisava se salvar. Ele é o próprio Salvador. Ele é a cura, ele não é a doença. Nós somos a doença, nós estamos doentes, tá? Sabe, é cada absurdo que não tem um cabimento. E outra coisa que eu quero observar aqui antes da pregação é que esse mesmo ancião, disse que foi Deus que revelou para eles os tópicos de ensinamento. Aliás, estas circulares que eles deram o codinome de carta, né? Circular é o nome técnico desse documento, que é um comunicado interno, sabe? Roda dentro das congregações internas. E aí eles batizaram esse nome de carta. As 7 cartas. Não sei porque que gosta desse negócio de 7, número 7. Tem que ser 7, não podia ser 6 nem 8. E esse mesmo senhor disse que cada carta seria lida 2 vezes, segunda e no domingo. E segunda e domingo a outra carta, segundo domingo a outra. Eles leram eles fizeram a primeira leitura, depois fizeram a segunda e abandonaram. Esses homens não têm compromisso nenhum, nem com o que eles falam, e eles dizem que estão recebendo revelação de Deus. Gente, eu não sei até quando vocês vão acreditar nesses falsários da fé. Esses homens leram, acho que 3 cartas, eu acho, 3 ou 4 no máximo, e abandonaram as outras. Eu acho que foram 3 que leram, e as outras 3 não estão nem aí mais com o povo, não tem compromisso nem com o que eles falam, muito menos com o que a Bíblia diz. É brincadeira, né? Mas vamos ver. Lembra que ele falou: não, nós vamos ler essas cartas assim, porque Deus colocou isso aqui em nós, esse propósito na gente. Eles largam para lá. Eles não acreditam nem no que eles dizem. Eles dizem que recebem revelação de Deus, porque Deus nos revelou que a televisão é do diabo, e aí eles passam por cima sobre até daquilo que eles inventam dizer que foi Deus, e agora estão aqui na televisão do YouTube. Eles disseram também, né, algum tempo atrás, eles colocaram no tópico que não se deve levar defunto dentro das dependências da Congregação Cristã no Brasil. Eles deixaram isso muito claro nos tópicos de ensinamento, principalmente no tópico de 1995. Vale ressaltar que este senhor aqui, ó, já era ancião. Que eles disseram que a congregação não é lugar de mortos, mas de vivos. Não é para levar defunto, né? Dentro das dependências, ó, dependências da igreja, em nenhum espaço da dependência da igreja. E esses homens estão fazendo agora os funerais dos faraós da CCB dentro da igreja. Ou seja, eles mesmos não obedecem nem os ensinamentos que eles criam, para vocês terem uma ideia de que esses homens sabem que esses ensinamentos não são de Deus coisíssima nenhuma, que não passa de pura invencionice da cabeça deles. Agora vamos analisar aqui a pregação, a fala dele, tá? Tá aqui para quem quiser achar, tá embaixo aqui, ó,
né? Todos os dados desse culto, horário, dia, tem tudo aí, tá? Tem até o horário aí que foi feita a pregação, para ficar fácil para vocês localizarem, certo? Você vai falar, mas já tá pego o pedaço. Vai lá e pega o culto todo, assiste tudo que você quer. Eu só tirei a parte necessária para fazer a minha crítica, certo? Vamos ouvir aqui então. Nesse primeiro ponto aqui, ele fala duas aberrações aqui, né? Tem duas aberrações. Ele tem dificuldade de assumir que nós somos justificados pela fé. Esses homens têm na cabeça deles que salvação por obra. Você vai ver ele dizendo aqui, nós somos justificados através da aceitação do que Jesus fez na cruz. Presta atenção, nós somos justificados através de uma aceitação do que Cristo fez. Ou seja, é eu aceitando o que Jesus fez. Deixa eu ver. Acho que eu vou aceitar. Eu vou aceitar o que ele fez. Ele, sabe, acho que doeu demais aquele prego, então eu vou aceitar o que ele fez. Gente, não tem, ele inverteu os valores das coisas. Fica vendo aí. E aí depois ele fala que a salvação é a graça, que a graça é a espécie de uma coisa que Deus deu, que cria uma redoma, né? E aí ele fala que se você ficar aqui dentro, você estará livre do que vai acontecer aí fora. É o que ele vai falar nesse primeiro momento. Essas duas aberrações nesse espaço curto de pregação. Vamos ver aqui. Está porque é bonzinha a pessoa. Eu não faço nada, só faço bem. Mas isso não justifica, porque nós nascemos, o homem nasce em pecado. Então não tem que querer se justificar. É ele quem nos justifica através de nossa condição perante ele, oferecendo-lhe humildemente reconhecimento da sua misericórdia. Ele pode nos perdoar e nos justificar. Então ele fala, mas não esqueça. Reconhecendo humildemente através do que ele fez, a gente pode nos perdoar. Eles não conseguem dizer, nós somos justificados pela fé em Jesus. Eu creio tanto em Jesus. E isso me foi imputado como justiça. Fica vendo, vamos ver. Isso da misericórdia. E depois então ele fala aqui. Agora olha aqui, ó. Né? Presta atenção. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair sobre quem está aí fora. Fica desconfiado deste dia o que será. Porque é isto tudo que tem que acontecer. Só que Deus separou um povo e colocou sob a graça do seu Filho. Como se fosse uma grande cobertura que traz as pessoas e acomoda ali. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair. É isso aqui que está nesses dizeres aqui, ó. Eu errei. Aquela parte que está falando sobre a graça é nessa parte aqui, ó. Tá? Estando aqui, você está coberto. Tá? Ou seja, a graça de Deus é uma grande cobertura que Deus colocou no seu povo. Uma grande cobertura, o que é? Deus ali dentro da CCB. E se você ficar aqui dentro da CCB, você está livre do que vai acontecer aí fora. Rapaz, é assustador isso aqui. Ó, fica vendo. Vou voltar aqui de novo, ó. E eu vou mostrar para vocês, tá? É só eu coloquei aqui, ó, os dizeres errados. Essa parte aqui que tá escrito CCB a graça é nessa outra parte que vai entrar agora. Acabei me confundindo aí, tá, gente? Desculpa. Vamos ver aqui, ó. Segue aí. Olha essa grande cobertura. Olha aí. E depois então ele fala aqui. Aí, agora. Desconfiado deste dia o que será. Porque é isto tudo que tem que acontecer. Só que Deus separou um povo e colocou sob a graça do seu Filho. Como se fosse uma grande cobertura que traz as pessoas e acomoda ali. Estando que traz as pessoas e acomoda ali, como se fosse uma grande cobertura que traz as pessoas e acomoda ali. Olha aí agora. Aqui vocês estarão livres do que vai cair. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair. Por aí. É o que acontece conosco. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair por aí. É o que acontece conosco. A manutenção, irmão, nossa, sob este cuidado de Deus, que é a graça do Senhor Jesus, não precisa sacrifício, não precisa muita coisa, é só fazer. Aí, ó, você não precisa sacrifício, você não precisa muita coisa. Aí você acha que ele vai falar da fé? Não, você tem que ter fé em Jesus, confiar no Senhor. Aí ele vai falar o quê? O que você precisa fazer? Você sabe o que é? É só você ficar aqui dentro, ouvindo o que a gente tem para falar para você. Ou seja, o que nós estamos fazendo, por exemplo, agora. O que nós estamos fazendo agora? Ninguém está fazendo nenhum mal agora. Porque todo mundo está voltado a ouvir o que será que Deus tem a falar comigo. O que será que eu preciso saber de Deus hoje? Então, se há este pouquinho de vontade e de temor, a recomendação primeira que ele dá é que haja um avivamento. Isto é, melhore o despertamento, melhore a condição
para servi-lo, vontade de servir a Deus, ânimo, prazer de servir a Deus. Vocês verem? Eu vou voltar de novo aqui, ó, né? Você sabe o que você tem que fazer, CCB? É só você ficar ali dentro, tá? Você não precisa fazer esforço nenhum. Você acha que ele vai falar da fé? Não, é só você ter fé em Jesus Cristo. Não. Sabe qual é o esforço que você tem que fazer? Sentar aqui e ficar aqui esperando o que será que Deus tem para falar para mim. É assim que você tem que fazer para você agradar a Deus e se salvar. É ficar dentro da CCB ouvindo o que o ancião tem para falar. Gente, chega a ser engraçado. Meu Deus, de tão ridículo que é isso. Ou seja, não precisa sacrifício, não precisa muita coisa. É só fazer o que nós estamos fazendo, por exemplo, agora. O que nós estamos fazendo agora? Ninguém está fazendo nenhum mal agora. Porque todo mundo está voltado a ouvir o que será que Deus tem a falar comigo. O que será que eu preciso saber de Deus hoje? Então, se há este pouquinho de vontade e de temor, a recomendação primeira que ele dá é que haja um avivamento, isto é, melhore o despertamento, melhore a condição para servi-lo, vontade de servir a Deus, ânimo, prazer de servir a Deus. Agora ele vai fechar com chave de ouro. Eu não sei o que saber tem, mas geralmente as piores aberrações em cada pregação sempre fica para o final. Parece que eles gostam. Ele vai falar agora, gente, que Jesus primeiramente foi salvo para depois nos salvar. Rapaz, essa fala é tão absurda que ela chega a ser uma afronta para Jesus e para o cristianismo. Ouça aqui, ó. Nós estamos condenados porque nós temos pecado, irmão. Então nós já estamos condenados. Jesus não estava condenado. Jesus não precisava se salvar. Ele não está condenado. Por que ele tem que se salvar? Ele veio aqui apenas servir como oferta. Oferta de perdão e libação, né? Para que a gente pudesse ser aceito por Deus. Ouça aqui, ó. Saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Por quê? Ungido é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, que foi salvo. Porque se o Senhor Jesus não fosse vencedor, fosse vencido, então nós não teríamos a salvação, mas ele venceu, então ele foi salvo, o ungido de Deus. Você quer mais? Você tá de brincadeira? Congregação não é para amador não, rapaz. Isso aqui não é para qualquer um. A congregação consegue produzir heresia a cada culto, por isso que eu chamo isso de fábrica. É uma fábrica de construir heresia. 1000 vezes pior que a igreja católica. A católica, pelo menos, é de quando em quando, sei lá quanto tempo, que o Papa, sentado na cadeira, ele produz as bulas papal, que é considerado revelado por Deus ou inspirado. E isso demora muito. A CCB, é cada culto, eles inventam novas heresias. Né? É uma brincadeira, eu vou voltar pela última vez só para vocês ouvirem aqui, ó. Jesus foi salvo. Por quê? Primeiro ele foi salvo, para depois nos salvar. Rapaz, isso aqui é uma abominação. Ou seja, saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Por quê? Ungido é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, que foi salvo. Porque se o Senhor Jesus não fosse vencedor, fosse vencido, então nós não teríamos a salvação, mas ele venceu, então ele foi salvo, o ungido de Deus.